Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de perícia médica, como que funciona todo o procedimento, o que é perícia resolutiva, o que é perícia conclusiva, o que acontece quando você pede prorrogação. A gente vai entender um pouquinho essa situação. Muitos segurados me perguntam, vários segurados não entendem a nomenclatura, não sabem como que vai ser dentro do INSS. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perícia conclusiva e resolutiva, e você vai entender o procedimento dentro de requerimento lá do processo administrativo. Antes, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário, 2 únicos pedidos. Se inscreva no canal e vou convidar você para me seguir lá no Instagram. Meu usuário está aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Rapidamente, vamos ao tema do vídeo. Primeiro, eu gosto de dar uma definição do benefício que eu estou explicando para a gente colocar todo mundo na mesma página, porque sempre tem gente nova chegando. O que é benefício por incapacidade temporária? É o benefício concedido ao segurado impedido de trabalhar temporariamente em razão de uma doença ou de um acidente ou por prescrição médica. A pessoa não precisa... Detalhe aqui, uma curiosidade. A pessoa não precisa estar doente ou ter sofrido um acidente para ter direito ao auxílio doença, antiga nomenclatura. Ela pode ter uma prescrição médica de afastamento. Foi o que aconteceu com as grávidas quando teve aquele surto de HN1, e também pode acontecer com você se houver suspeita de você, por exemplo, ser portador de Covid-19. Você não pode trabalhar, se você trabalha num ambiente com muita gente, você não pode trabalhar, porque senão você vai passar Covid-19 para todos os seus colegas de trabalho. Então você vai pegar um atestado médico prescrevendo o afastamento, a segregação, que você não vai trabalhar. É que hoje tem exame de Covid-19 que sai bem rapidinho assim, né? Mas quando teve o surto, a gente não tinha. Então, as pessoas não podiam ir trabalhar. Então, existia concessão de benefício por incapacidade temporária só por prescrição médica, só para você não ser um problema de saúde pública para os seus colegas, para os seus familiares, para as outras pessoas na rua. Então, são essas 3 situações que podem trazer a concessão do benefício por incapacidade temporária. O que é incapacidade? É a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida pelo segurado em consequência de alterações morfopsicológicas provocadas por doença ou acidente. Essa definição é trazida pelo Manual de Perícias Médicas do INSS, o último manual de 2018. Perícia médica. A concessão de benefício ela está sujeita à comprovação da incapacidade em exame realizado por médico perito. Vocês sabem que assim que entrar com benefício por incapacidade, você tem que passar por uma perícia médica lá no INSS. No entanto, cabe ao segurado apresentar documentação médica firmada por um médico, pelo menos um atestado médico. Vocês sabem que existe hierarquia para documentação médica. Eu vou trazer um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Tem documento que é melhor, tem documento que é pior, mas isso fica para um próximo vídeo. Comprovando a situação da incapacidade. Então, você tem que levar pelo menos um atestado médico, fez o requerimento de benefício por incapacidade. Se não for aquele caso de perícia, de análise documental, você vai passar por uma perícia inicial. Então, tem alguns casos que a análise é documental, tem alguns casos que você tem que fazer perícia presencial. Por exemplo, é obrigatório perícia presencial em caso de acidente de trabalho, em caso de afastamento por muito tempo. Então, tem alguns casos que é exigido a perícia presencial. Tem alguns casos que a gente tem a análise documental, se o afastamento for curtinho, você já conseguir voltar ao trabalho. Então, a concessão do benefício, ela está sujeita, ela é obrigatória, ela demanda, ela precisa que seja analisada por perícia médica. Atenção! Em regra, a perícia deve ser realizada nas agências da Previdência Social, isso é um outro detalhe importante. Assegurado, entretanto, o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldades de locomoção
quando o seu deslocamento em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade imponha ao segurado ônus desproporcional e indevido. Então, normalmente, as perícias são realizadas nas agências da Previdência Social, mas se você, por conta da sua acessibilidade, por conta do seu deslocamento ser impossível, ser muito difícil, você pode pedir que a perícia seja realizada no seu domicílio ou no seu hospital. No hospital, se você estiver em tratamento, internado, às vezes você está numa situação difícil, está muito tempo de internação, você pode pedir, vai ficar sem receber, né? Então, você pode pedir que a perícia seja realizada no hospital ou na sua casa. Esse é um detalhe muito importante que os segurados não sabem, não se atentam. Como funciona? Como que funciona o requerimento de benefício por incapacidade no processo administrativo, dentro da administração, dentro do INSS? Você faz o requerimento de benefício por incapacidade, aí você fica afastado. O INSS te deu um período, uma quantidade de tempo lá. Aí você tem que fazer um pedido de prorrogação. É importante você fazer um pedido de prorrogação. Já fiz vídeo aqui no canal falando que você não pode partir para o judicial se você não fizer pedido de prorrogação, reconsideração ou recurso. Então, se você ainda tem uma incapacidade, se você não concorda com o período que o INSS te deu, você tem que fazer um pedido de prorrogação nos termos da lei, 15 dias antes da data da cessação do teu benefício. Então, você faz um agendamento de perícia em 30 dias. Se tiver perícia, se tiver agendamento, data para você fazer perícia, a perícia é agendada. Se não tiver data de perícia dentro de 30 dias, o benefício ele poderá ser prorrogado por 2 vezes sem a realização de perícia médica, sem a necessidade de comparecimento do segurado nas agências da Previdência Social. Então, é assim o procedimento que acontece de requerimento de benefício por incapacidade temporária. Atenção! Após a segunda prorrogação automática, você tem direito a 2 prorrogações sem passar por perícia médica. Você vai lá, faz pedido de prorrogação e o INSS te dá. Você faz um segundo pedido de prorrogação e o INSS te dá. A partir dessa segunda prorrogação automática, caso ainda haja interesse na prorrogação do benefício do segurado, será agendada perícia médica presencial, mesmo se essa demora na agência que você escolheu esteja com mais de 30 dias. Então, mesmo, a gente sabe que a gente está passando por um período de filas intermináveis de perícia médica. Tem vídeo aqui no canal falando como que você vai resolver essa situação. Depois vai lá, procura um vídeo falando como que você faz para ter a sua perícia médica antecipada, né? Mas a gente está passando por um problema muito sério de acúmulos de segurados esperando para fazer perícia médica. Mais de 1 milhão. Hoje, na data de hoje, nós estamos em junho de 2023. Tem praticamente 1 milhão de segurados aguardando para fazer perícia médica. É muita gente sem receber. Então, nesse caso, se você fez pedido de prorrogação e aí você repetiu, a partir da segunda prorrogação, você tem que necessariamente passar por uma perícia presencial, mesmo se essa data tiver, se a perícia for realizada para mais de 30 dias, se a data estiver para mais de 30 dias na agência que você fez o requerimento. Perícia conclusiva. O que é perícia conclusiva? A segunda perícia no processo administrativo, ela é chamada de perícia conclusiva. Nessa perícia, o médico pode dar as seguintes soluções. O médico pode escolher, dentre as opções lá disponíveis para ele te dar, ele pode fazer o seguinte, ele pode dar concessão de benefício por incapacidade permanente, ele pode converter o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ele pode reconhecer a capacidade para o trabalho com reconhecimento de sequelas, que seria converter o teu auxílio-acidente, o teu auxílio-doença em auxílio-acidente, se for o caso de acidente, se você tiver direito, se você tiver preenchido os requisitos
para o auxílio-acidente, o médico pode fazer essa conversão na perícia conclusiva. O médico também pode reconhecer a capacidade para o trabalho cessando completamente o benefício previdenciário. Ele pode dar uma prorrogação por mais um período, devendo ser determinada a data de cessação do benefício futura. Então, ele vai te dar uma prorrogação e já vai fixar uma data de cessação do teu benefício lá para frente. E ele também pode te encaminhar para reabilitação profissional. Dessa perícia, da perícia conclusiva, o segurado, ele pode, nos últimos 15 dias antes da data de cessação do benefício, requerer uma nova prorrogação. Então, você foi lá na perícia conclusiva, o médico te deu a seguinte solução, das possíveis que eu te expliquei, o médico falou o seguinte: não, vou te dar uma prorrogação aqui por mais 90 dias. Perto desses 90 dias, na hora que vai acabar esses 90 dias, 15 dias antes, se você ainda não estiver bom para trabalhar, se você ainda estiver incapaz para trabalhar, você pode requerer uma nova prorrogação. Requerendo essa nova prorrogação, a gente tem a perícia resolutiva. Será então agendada uma terceira perícia e a última possível, que é a perícia resolutiva. Então, eu expliquei para você o que é perícia conclusiva, agora eu vou explicar para você o que é perícia resolutiva. Que, novamente, o médico poderá dar as mesmas soluções que a perícia conclusiva, exceto a prorrogação. Na perícia resolutiva, o médico não pode prorrogar mais o teu benefício. Ele te dá aposentadoria por invalidez, ou ele te dá o alta médica, ou ele converte o teu benefício em auxílio-acidente, mas ele não pode mais prorrogar o teu auxílio-doença, o teu benefício por incapacidade temporária. É preciso definir, nessa perícia, ele precisa definir a sua situação. Ele precisa definir para onde que vai agora, para que benefício que você vai receber. Ele não pode indefinidamente ficar dando prorrogações. Não é mais possível a prorrogação na perícia resolutiva. Então, se você estiver na perícia resolutiva, o médico vai definir a sua situação. Era isso, te expliquei o que é perícia conclusiva, te expliquei o que é perícia resolutiva, te expliquei que você precisa pedir prorrogação, te expliquei como que é o procedimento certinho. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Vou te convidar de novo para me seguir lá no Instagram, no @doutora-Renata-Menegassi. Se você precisar da ajuda do escritório, existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. É só clicar no link azul que você fala com os meus colaboradores. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.